Você foi lá, fechou um projeto de R$ 5.000, ficou feliz, gastou o dinheiro desse projeto com contas que estavam atrasadas, investiu no seu setup, e aí quando você entrega esse projeto, você olha para o lado e você não vê nenhum cliente. Você vê 0 projetos, 0 grana. E aí você sente que o seu posicionamento como designer está errado. E aí você vai lá, troca a bio do seu Instagram, você muda a sua identidade visual, muda a identidade visual do seu estúdio, faz alguns posts ali, prospecta novamente, sofre novamente, fecha outro projeto na mesma faixa de antes e fica repetindo esse ciclo infinitamente. Eu conheço designers que estão há 3, 5, 8 anos na profissão e que ainda estão exatamente no primeiro mês, como se eles tivessem começado ontem. Esse é um tema que eu abordei já em alguns conteúdos e que dessa vez eu decidi fazer um vídeo super completo para destrinchar esse problema e ajudar você que está assistindo esse vídeo a sair do que eu chamo de síndrome do primeiro mês. Se você é um designer e você se identificou com isso, eu preciso te dizer que você tem que ficar até o final desse vídeo, tá? Eu vou tentar fazer aqui o vídeo mais completo que eu já fiz no meu canal sobre esse tema e que vai envolver comercial, vendas, prospecção, posicionamento, planejamento financeiro, gestão, entre outras coisas. E se você está achando que você vai ficar aqui no final desse vídeo e vai tomar um pitch no meio, eu vou ficar falando dos meus produtos, das minhas soluções, você está totalmente errado. A ideia desse tipo de conteúdo aqui é entregar tudo o que eu sei, sem ficar fazendo CTA, sem ficar te enchendo o saco. Então, você não vai me ver promovendo os meus produtos e tentando vender para você. A minha ideia nesse vídeo é que você preste atenção e que você fique até o final para que você possa resolver este problema. Antes de fato, te entregar a resposta para a síndrome do primeiro mês, eu quero te mostrar esse esquema aqui, tá? Esse esquema foi um esquema que eu fiz para visualizar, para que você possa visualizar a jornada do herói, do designer que passa pela síndrome do primeiro mês. Então eu vou narrar novamente isso e eu quero que você me diga se isso faz sentido, se isso conecta com você ou não, tá? Responde na sua cabeça. Primeira coisa que você faz quando você define que você é um designer, que você quer vender os seus projetos, que você quer sair da agência, que você quer trazer clientes novos, é o seu processo de posicionamento. Você vai lá, estuda sobre o perfil de cliente que você quer atender, faz pesquisa de mercado, define quanto que você quer cobrar pelas suas entregas, você se posiciona, certo? E aí, uma vez que seu posicionamento está legal, você começa a captar. Você começa a fazer posts no seu Instagram, você começa a fazer alguns stories, você atualiza seu portfólio e aí você começa a sofrer de 20 a 40 dias a partir do momento que você se posicionou. E você sofre durante esse período até você conseguir fechar um projeto. Esse sofrimento vem da ansiedade. Você não sabe se vai conseguir fechar, você não sabe se as pessoas vão pagar o valor que você quer cobrar, você não sabe aonde encontrar esses clientes. E aí você magicamente fecha um projeto. Só que na hora que você está negociando, o cliente fala para você assim: designer, eu quero fechar com você, só que esse valor que você me cobrou, vamos supor R$ 5.000, eu vou te pagar 50-50. 50% agora no início do projeto e 50% no final do projeto quando você me entregar. E aí você, amador, inocente, aceita essa opção. Você fecha esse projeto. E como você ficou sofrendo 20, 40 dias para adquirir esse projeto, você já está com as contas ruins, você já está sem caixa e você já precisou pagar o tempo de operação da empresa durante esse período até se fechar esse projeto. Quando o cliente paga 50-50, você pega esses primeiros 50% que você recebeu e você gasta tudo, que é o ponto 7. Você acaba gastando tudo, porque você ficou um tempo prospectando esse projeto. E aí você começa a trabalhar e tudo mais, beleza, e você entrega o projeto. E aquele projeto, ele acaba te consumindo muito tempo, ele acaba sendo um projeto mais difícil do que você antecipou, o cliente pede alterações e tudo mais. E aí, quando você finalmente consegue entregar esse projeto, você recebe o restante, os outros R$ 2.500. Só que você ficou um tempo entregando esse projeto. E aí, esse custo de operação você precisa pagar. E aí você acaba gastando todo esse valor. E aí você entregou esse projeto, faturou R$ 5.000, só que você olha a sua conta e está tudo zerado. Você volta ao zero. E aí, porque você volta ao zero, você pensa, poxa, eu estou sem cliente, eu não tenho como pegar mais clientes, eu não tenho lista, eu não tenho como vender mais.
E aí você pensa que o seu problema está no posicionamento. E aí você vai lá e troca seu posicionamento. E aí você começa a captar, você sofre mais tempo, fecha um projeto, paga 50/50, você recebe metade, gasta tudo. E assim por diante. Esse ciclo, ele faz você ficar preso muito, muito, muito tempo. E ele é provavelmente o grande motivo pelo qual você ainda é um freelance e você ainda não tem um estúdio de fato. E para eu te explicar em detalhe como sair da síndrome do primeiro mês, eu preciso que você fique até o final desse vídeo. E eu vou, dentro desse vídeo, explorar todos os pontos que estão te prendendo aqui dentro, beleza? Não é uma tarefa muito fácil sair da síndrome do primeiro mês e não é uma tarefa fácil você identificar que você está preso dentro disso. Então, se esse assunto te interessa e, não tô tendo tempo de ver tudo agora, tal, salva esse vídeo, tá? Salva ali no botãozinho que tem aqui embaixo para você ver mais tarde. Assiste enquanto você estiver almoçando, assiste enquanto você estiver descansando no final do dia, assiste enquanto você estiver em deslocamento, mas não deixa de assistir, porque isso aqui vai transformar a tua carreira, tá? Então, vamos lá. Essa é a síndrome do primeiro mês. E eu preciso te falar o seguinte, a maior parte dos designers que estão no Brasil estão presos nesse ciclo que se repete há vários e vários anos e eles não conseguem identificar o que está errado. Eles não conseguem entender esse ciclo e eles não sabem que estão presos dentro desse ciclo. Se você está assistindo esse vídeo, você já faz parte de uma bolha dentro do mercado de design. A maior parte dos designers, primeiro, não conhece o meu canal, segundo, não quer ter um estúdio, terceiro, não está preocupado com isso, ou ainda vai sofrer com isso. Você já faz parte da exceção. Dentro desse contexto, é difícil você identificar o que está errado, o que você precisa melhorar. É difícil você agir para melhorar e é difícil você saber de todas as opções que estão à sua disposição qual que é a ordem correta de resolução desse problema. E nesse vídeo eu quero te revelar o exato mecanismo que faz você crescer e que impede o teu crescimento e o mais importante, um plano para você quebrar esse ciclo. E eu quero que você saiba que a síndrome do primeiro mês ela é uma mistura de 3 dores, de 3 problemas. Poucas vendas, baixo faturamento e baixa recorrência, tá? Então, você pode estar preso na síndrome do primeiro mês por um desses 3 motivos. E dentro desses 3 motivos tem uma ideia central que se eu fosse você eu anotaria, que é que ninguém chegou a te ensinar processo comercial e sistemas comerciais. O que eu quero dizer com isso? Talvez pareça meio esquizofrênico o que eu vou te falar, mas eu realmente acredito nisso. Eu acredito que um designer que é capaz de criar e projetar alguma coisa, ele é capaz de projetar qualquer outra coisa. E eu sei que essa ideia pode parecer estranha, mas eu realmente acredito nela. Se você é capaz de criar um post para redes sociais, você é capaz de projetar uma cidade. E, novamente, eu sei que isso parece bobo, mas se você se esforçar, você vai entender o que eu estou querendo dizer. As regras de design que você aplica na criação de um post são as mesmas regras de design que você vai aplicar ao projetar uma cidade, ao projetar o seu escritório, ao projetar um móvel que você quer construir, ou a diagramação de um livro. Os princípios são os mesmos. Você pega como designer o princípio da hierarquia, por exemplo, que diz que elementos mais importantes eles precisam ter mais destaque. E a informação ela precisa ser organizada da mais importante para menos importante. Você pega esse conceito e você aplica isso no design de um post. Ou seja, você vai tornar o título mais importante do que o subtítulo e o subtítulo mais importante do que o corpo do texto. Esse mesmo princípio da hierarquia você pode pegar e aplicar isso dentro do design de um bairro, de uma cidade. O que é mais importante dentro do design de uma cidade? E colocar esses elementos primeiro, fixando esses espaços e colocando as coisas menos importantes ao redor. Talvez você não saiba nada sobre urbanismo, nada sobre arquitetura, nada sobre criação de móveis, mas o jeito de pensar é exatamente o mesmo. E esse é o meu ponto. Você tem o jeito de pensar de um designer. E você é capaz de resolver problemas com esse mesmo jeito de pensar que você já tem, de várias áreas diferentes. Você é capaz de resolver problemas de química, de matemática, problemas de administração, problemas de planejamento, problemas comerciais. Porque você já tem as habilidades de um designer. Só que te falta o conhecimento
do processo comercial para que você, com as habilidades que você já tem como designer, consiga resolver esse problema. O problema que eu estou te trazendo da síndrome do primeiro mês é um problema de sistema comercial. E com a sua visão de design, você já consegue resolver esse problema hoje. Só que te falta o conhecimento. O vídeo que você está assistindo agora é justamente o mecanismo que eu encontrei de preencher esse espaço entre quem você é hoje e quem você deveria ser e o conhecimento que te falta para preencher isso está dentro desse vídeo. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender tudo que eu estou querendo te passar e aplicando os princípios de design que você já conhece, você vai criar o seu próprio sistema comercial que vai te tirar desse ciclo que a maior parte dos designers está. E saiba que você está assistindo esse vídeo é uma prova de que você é diferente dos outros designers, de que você tem preocupações mais elevadas, mais importantes. Você já é uma pessoa que pensa num nível diferente, melhor do que o resto do mercado. Só de você se identificar com a síndrome do primeiro mês e saber que isso é um problema, você já está na frente de 99% das pessoas. E esse é o primeiro passo para resolver essa grande dificuldade que é a síndrome do primeiro mês. Então, o que você pode esperar desse vídeo? Tá? O que eu quero explicar para você? Ponto 1. Você vai entender por que você sente que você trabalha muito e ganha pouco sendo designer. Isso tem tudo a ver com o tema desse vídeo. O designer que está preso na síndrome do primeiro mês, ele é um designer que está trabalhando para prospectar, mas não está conseguindo clientes. É o designer que está trabalhando para entregar os projetos, mas está tendo recebimentos atrasados de pagamento. Isso faz você trabalhar muito e isso faz com que você ganhe pouco. Não só pelo tipo de trabalho que você está fazendo, mas pelo tempo que leva para você completar esse ciclo comercial. Ponto 2. Você vai descobrir o erro financeiro que 95% dos designers cometem todos os meses e que é fácil de resolver. É uma definição, é um conceito que falta na sua cabeça, que uma vez que você tem esse conceito, você consegue resolver esse problema de recebimento, esse problema de planejamento financeiro. Tá? Saiba que se você está chegando no final do mês e as contas não estão batendo, não está funcionando, provavelmente isso não é culpa sua, provavelmente não é a qualidade do seu trabalho. Isso é provavelmente um erro financeiro, um conceito financeiro que está te faltando, que eu vou apresentar nesse vídeo. Ponto 3. Você vai sair desse vídeo com um planejamento estruturado para aplicar hoje no seu estúdio. E isso é uma promessa, eu já tenho a linha do tempo, a lista de tarefas pronta. Tá? É só você tirar um print no momento que ela aparecer no vídeo e ir executando com o meu direcionamento. E o ponto 4 é que você vai dar um passo importante para concretizar o seu desejo, que também é o meu desejo e é o desejo de todo designer, de ser bem remunerado pelo seu trabalho criativo. Então, você sabe que as suas ideias têm algum valor e que a sua execução tem algum valor, mas você não está vendo o resultado financeiro disso. Isso te dói, porque você sente que o que você cria não tem valor. Mas eu quero te dizer que o que você cria tem muito valor, mas está faltando essa habilidade comercial para você extrair esse valor que você já produz. Então é como se você tivesse uma conta bancária cheia, um caixa eletrônico e um cartão. Só que para você sacar o dinheiro que está preso nessa conta bancária, você precisa de uma senha. Você precisa de uma combinação de números. E é justamente isso que eu quero te passar nesse vídeo. A combinação de números, de habilidades, de sistema comercial que você precisa ter para sacar esse dinheiro que já está disponível para você. Você só ainda não tem acesso a ele ainda. Certo? Nesse vídeo eu vou te passar por 6 assuntos. O ciclo vicioso do designer freelancer, que é isso que a gente falou agora há pouco, esses 11 passos que te deixam preso. A diferença entre o valor faturado e o valor coletado, que é um conceito central para a venda de projetos criativos. A regra financeira dos 25%, que você precisa começar a aplicar ainda hoje no seu estúdio. O designer, que é um peso do próprio negócio, e como você pode não ser um peso para a sua própria empresa. E talvez você seja o maior problema do seu negócio hoje, certo? Talvez o problema não seja o seu equipamento, o seu computador, e talvez não seja o seu escritório, talvez o problema esteja entre a cadeira e o computador, no caso, você, certo? Vou te ensinar a definir as metas para o seu estúdio da forma correta para você ter um controle fino
de como está indo o seu desempenho todos os meses, todas as semanas, para não passar mais aperto. E no final eu vou te passar um plano prático para você aplicar ainda hoje, condensando tudo isso, beleza? Existem 2 caminhos para quem assiste esse vídeo. O caminho 1 é o caminho de quem não aplica os conteúdos. O que vai acontecer se você não aplicar esse vídeo? Você vai fechar um projeto, você vai gastar tudo, você vai voltar para o zero, você vai trocar seu posicionamento, você vai sofrer, e aí isso vai se repetir infinitamente. Você vai ficar 3, 5, 8 anos no seu primeiro mês de estúdio, como se você estivesse começando hoje. Independente do seu portfólio, independente da sua qualidade de trabalho, porque vai te faltar aquele conhecimento importante de sistema comercial. O segundo caminho é você aplicar os conteúdos desse vídeo. Se você aplicar os conteúdos que estão nesse vídeo, você vai saber separar o seu caixa pessoal do caixa da empresa, você vai saber como reinvestir em captação, você vai manter esse ciclo girando e você vai quebrar a síndrome do primeiro mês em pouco tempo. Talvez isso leve 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, não importa. Vale a pena você investir tempo para quebrar esse ciclo, porque uma vez que você quebra isso, você alcança tudo aquilo que você quer. Projetos caindo, posicionamento bem definido, novos clientes chegando, NPS alto, taxa de sucesso de projeto muito alta e os clientes satisfeitos e você ganhando mais dinheiro, monetizando a sua criatividade. Então, você pode continuar sofrendo vários anos ou você pode resolver isso. E a ideia é que você resolva isso. E eu já quero te dizer uma coisa. Se você está achando que nesse vídeo eu vou te passar essas 4 coisas que você já ouviu em todo lugar, você está totalmente errado. O ponto não é o seu posicionamento, tá? Seu posicionamento não é o grande gargalo que você está enfrentando hoje. Não é a sua identidade visual, a identidade visual do seu estúdio, a sua marca pessoal. Não é a sua bio do Instagram, o que você promete. E também não é o mercado criativo. Eu colocaria mais uma outra coisa aqui. Não são as inteligências artificiais. Todos esses pontos que eu mencionei, eles são pontos importantes, são pontos relevantes. Posicionamento é importante, identidade visual é importante, bio do Instagram é importante, o estado do mercado criativo é importante e as inteligências artificiais são importantes. Porém, não é isso que define o teu sucesso ou o seu fracasso como negócio. Esses são fatores que vão balançar o teu barquinho. Mas se o teu barquinho não for um barquinho bom e estruturado e bem feito, ele vai afundar até na pia da sua casa, certo? Então, a gente quer construir um barco que seja sólido, que te permita vender muito, ter uma margem de lucro muito boa, ao mesmo tempo que você pode navegar em várias águas. A água que você está navegando faz diferença? Faz, mas ela não é o fator determinante para o teu sucesso. Então, eu quero que você saiba disso. Você não vai ver nesse vídeo coisas que você vê em outros perfis e em outros canais. A ideia do meu canal é ser um canal de vendas para designers. Agora, vamos voltar aqui para o nosso começo, tá? Ninguém te ensinou a tratar o seu estúdio como uma empresa. E eu vejo que esse é o pensamento central do designer que está preso na síndrome do primeiro mês. Você pensar que o seu estúdio é uma empresa faz você agir de uma determinada maneira. Então, eu vou te trazer aqui um exemplo de uma padaria, tá? Perto da sua casa tem uma padaria, provavelmente, e essa padaria produz pão de queijo, paga seus funcionários, paga seus impostos, paga 1 milhão de outras coisas. O dono dessa padaria, ele sabe que todo o dinheiro que entra no caixa da empresa, no CNPJ lá da padaria, não é o dinheiro dele. Não é um dinheiro que o dono da padaria pode pegar e pôr no bolso dele. Ele não pode sacar todo esse dinheiro que está no CNPJ, pôr no CPF e pronto. Ele sabe que uma parte desse dinheiro vai ser reinvestida dentro do negócio. Reinvestida comprando farinha, comprando fermento, comprando sal, comprando leite, comprando açúcar, aquelas coisas que são necessárias para produzir o pão. Ele sabe que ele precisa pagar os funcionários no mês seguinte, ele sabe que ele precisa pagar a taxa do bombeiro, imposto, não sei o que lá. E o que sobra disso é o que ele pode tirar como lucro, certo? Ele pode fazer uma retirada de lucro. No entanto, por esse cara viver essa realidade e ele saber que ele precisa comprar
fermento e farinha, ele sabe que todo o dinheiro que entra no CNPJ não necessariamente é dele. Só que nós designers, em comparação, a gente tem um grande problema, que é que a gente não vê o custo do nosso trabalho. Então, o padeiro vê, porque ele tem que comprar farinha, ele tem que comprar fermento, ele tem que comprar sal, ele tem que comprar todas aquelas coisas para produzir o pão. E o designer não. O designer, no máximo, ele vai pagar a internet, o pacote Adobe, o Figma, o Notion, sei lá, aquelas ferramentas de trabalho, que vai dar o quê? 100, 200 reais por mês, talvez um pouquinho mais, sei lá. É um valor muito pequeno. E a gente considera isso como se fosse o nosso custo de vida. E a gente mistura o que é finança pessoal e o que é finanças do estúdio. Tá? E isso é central para o sistema comercial, para você entender aonde está o problema. Porque essa percepção que você tem de que você é a sua empresa faz com que você seja o seu maior funcionário e você seja o maior peso para o crescimento do teu negócio. Se você é um peso para o crescimento do teu negócio, você não vai conseguir escalar, você não vai conseguir contratar, você não vai conseguir delegar. E tudo vai ficar sempre em você. A aquisição de clientes, a entrega de projetos, o briefing, o onboarding, tudo isso vai ficar centralizado na sua pessoa. E para você ficar sobrecarregado, para você estagnar o seu faturamento e para você ficar dependendo de novos clientes chegando, é muito fácil. Porque o custo de operação do seu negócio ele não é claro. E ninguém te ensinou a tratar o seu estúdio como uma empresa. Esse é o pensamento que está escondido por trás de tudo que eu estou te falando. Agora, olha só que interessante. Esse é o Will. O Will, ele é um designer de marcas que faz marcas para arquitetos. Ele é meu mentorado já tem 3 anos e o faturamento dele estava entre 8 e 10 mil. Hoje, o Will fatura entre 25 e 30 mil mês. O Will reinveste no negócio dele R$500 de tráfego por mês. E esses R$500 de tráfego por mês geram para ele pelo menos 20k de faturamento. Você pode perceber que esse é um investimento muito pequeno para o resultado que ele é capaz de gerar. Por que a máquina comercial, por que o sistema comercial do Will ele funciona de uma forma tão, digamos, lubrificada? Né? As engrenagens elas funcionam sem muito atrito. Porque ele sabe que ele não é a empresa dele, ele separa um valor para investir no negócio dele e ele tem um bom controle do que está acontecendo na empresa, porque a empresa é pequena. Ele decidiu se manter pequeno e ele usa esse aspecto da empresa dele como uma vantagem, certo? Um estúdio de design de marca, um estúdio de design web, um estúdio como um todo, ele não precisa ser uma empresa grande. Ele pode ser uma empresa pequena e extremamente lucrativa, certo? Eu trouxe para você esse case para te mostrar que sair dessa síndrome do primeiro mês é 100% possível e para você fazer isso você não precisa investir um caminhão de dinheiro. Você precisa saber o que você está fazendo. E isso é muito mais importante do que qualquer valor, certo? Do que qualquer preço que você está pagando. É esse conhecimento que te falta, integrado às suas habilidades de design, que vai permitir com que você saia disso, tá? Agora, esses são os 11 passos da síndrome do primeiro mês. Isso você pode tirar um print e salvar, para você ver se você de fato faz isso e para quando você fechar um projeto você não cair nesse problema, tá? Dito isso, para quem é um martelo, todo problema parece um prego. Se você é um designer, todo problema que você tem no seu negócio, ele parece um problema de design. Ele parece um problema de posicionamento, ele parece um problema de identidade visual. Se você é um designer de marca e você não está vendendo projetos, isso é um problema. E aí você associa isso com a sua habilidade e você supõe que você não está vendendo projetos porque a sua marca é ruim. Se você é um web designer e você cria projetos de web e você não está vendendo sites como você gostaria, você imagina que o problema é o seu site. Só que na verdade não é, o problema é o teu sistema comercial. Para quem é um martelo, todo problema parece um prego, tá? E aí aqui a gente vai para o primeiro e mais importante conceito que eu quero te trazer nesse vídeo, que é a diferença entre valor faturado e valor coletado, tá? Começando pelo valor faturado, eu vou trazer você para o meu painel aqui do
Excalidraw para desenhar para você por que isso acontece, beleza? Faturado versus coletado. Qual que é o grande problema que a maior parte dos designers passa aqui, tá? Vamos supor, então, que você tem um faturamento, certo? Uma meta de 10 mil por mês de Prolabore. 10 mil por mês porque a maior parte dos designers quer chegar nisso. A maior parte dos designers tem como meta chegar nos sonhados 10 mil reais de faturamento mensal, tá? Então eu estou usando isso como uma, digamos, meta hipotética. Se essa é sua meta, beleza, senão você pode adaptar para a sua realidade. Vamos supor que você, designer, então, você tem o seu estúdio e você quer todo mês tirar 10 mil reais do caixa da sua empresa e pôr no seu bolso. Deixar a empresa lá funcionando e tal, mas você quer ter 10 mil de salário, você quer receber 10 mil reais por mês. Esse é o primeiro ponto mais importante, tá? Esse é o primeiro ponto de atenção que você tem que ter aqui, que é o seguinte: a maior parte dos designers confunde o faturamento com Prolabore. Isso é muito grave. Por quê? Quando o designer fala assim, eu quero ganhar 10 mil por mês, ele sempre fala que ele quer ganhar 10 mil por mês e ele acha que para ganhar 10 mil por mês ele precisa vender 10 mil em projetos. Só que não é assim, porque se você vende 10 mil por mês em projeto e tira 10 mil, você está matando a sua empresa. Você está destruindo o seu caixa e você está zerando o seu potencial de crescimento. Então anota isso. Existe uma diferença entre o quanto você fatura e o quanto você retira de salário, certo? Faturamento é diferente de Prolabore. Prolabore é o que você vai tirar de salário, faturamento é o que você vai receber na empresa, certo? É o valor de contrato que você vai receber. Vamos supor que você quer tirar 10 mil por mês de Prolabore, tá? E aí, você tem dentro da sua empresa um custo de 15 mil. Esse valor que está aqui de 15 mil envolve o seguinte: os 10 mil do seu Prolabore mais 5 mil de custo de operação. O que é esse custo de operação? Esse custo de operação é basicamente o valor necessário para que a empresa gere esse valor de 15 mil. Então aqui está o pacote Adobe, o valor do Figma, do Notion, do G-Cloud, que é do Google, né, para você fazer as suas reuniões, Meet e tudo mais. Vamos supor que você tem lá um estagiário de 2 mil por mês, alguém para te ajudar e tudo mais. Enfim, são aqueles custos, né, imposto, aluguel da sala comercial. Você coloca tudo isso aqui, tá? Aluguel. Tudo isso está dentro desses 5 mil de custo, tá? Ou seja, para você sair do 0 a 0, sair no 0 a 0, a sua empresa ela tem que ter pelo menos 15 mil por mês no caixa. No caixa eu quero dizer na conta bancária, tá? Lá ali no aplicativo do banco. No final do mês, no dia 5, tem que ter 15 mil reais ali no mínimo para você sair no 0 a 0. Que aí com esses 5 mil você vai pagar todo o custo de operação e você vai pagar 10 mil de Prolabore. Beleza? Agora, olha só que interessante, tá? Sair no 0 a 0 é ter 15 mil por mês no caixa. Show? Acho que isso está fazendo sentido. Se você bate os 15 mil, isso significa que você alcançou o seu break-even. O que é essa palavrinha aqui, break-even? Tá? Essa palavrinha, break-even, é a palavrinha que resume a ideia de que o seu custo ele não é o seu lucro. São duas coisas diferentes. Break-even é o valor que você precisa ter para sair no 0 a 0. Vem do inglês de quebrar igual, certo? Break-even. Então, se o meu custo é 15 mil e eu tenho 15 mil no caixa da empresa, eu vou pagar todas as minhas contas. No dia 6, eu vou ter 0 reais no caixa, tá? Então, o que eu recebo é o que eu gasto, se eu estou batendo o meu break-even. Se você bate menos que 15 mil reais, vai faltar.
E aí aqui você está tomando prejuízo. Tomar prejuízo no seu estúdio não é tão ruim. Eu já vou explicar por que não é tão ruim, tá? Mas não é tão ruim. Por quê? Quando você... Aqui. Quando você não bate os 15 mil no seu estúdio, o que acontece? Você tem que pagar os 5 mil de custo de operação. Né? Você vai pagar seu aluguel, imposto, pagar o estagiário de 2 mil por mês. Beleza. Vai pagar o pacote Figma, Adobe, o Notion, essas coisas. Só que em vez de você tirar 10 mil de Prolabore, você vai tirar 8, ou 7, ou 6, ou 5, ou 2. Então vamos supor que você tirou aqui, que você faturou, sei lá, 8.500 esse mês. Mas o seu break-even é 15 mil. Você vai tirar desses 8,5 os 5 mil. 5 mil vai para o custo de operação. E os outros 3,5 vira Prolabore. Por que isso aqui é uma porcaria? Porque você estava querendo tirar 10 mil, só que esse mês você só tirou 13,5. Essa diferença de 6,5, ela vai aparecer no mês seguinte. Então você vai ter uma fatura de cartão que você não vai conseguir pagar. Você vai ter uma parcela lá do convênio que você vai atrasar, porque você não tem o valor necessário para chegar nesse break-even, entende? Você não vai conseguir bater a sua meta. E aí você vai prejudicar o seu Prolabore. E aí é aqui que você sente que você trabalha muito e você não está tendo resultado. Porque se você estivesse batendo o seu break-even, você estaria tirando o seu Prolabore e você estaria sentindo que, beleza, você até trabalha muito, mas você está tendo algum resultado, está valendo a pena. Você está trabalhando muito, show de bola, mas não está... mas você está pelo menos tirando aquilo que você queria tirar. O complicado é quando você quer tirar um valor e você não consegue. Entendeu? Você trabalha muito e você não vê resultado disso. É aí que você entra na síndrome do primeiro mês. E aí você chega no final do mês, você pagou seus funcionários, só pagou o custo de operação, e aí você viu na sua conta, não tem 10 mil, tem 3.500. Aí você olha e você fala assim, nossa, meu posicionamento tá uma bosta. Porque você é designer e você acha que esse problema que você tem é um problema de design. E não é. É um problema comercial. Certo? Então eu estou te passando a visão do faturado para que você possa ajeitar. E depois eu vou deixar a coisa um pouco mais prática, tá? Isso aqui é só para você entender. Beleza. Então, faturar esse valor não significa que você vai tirar ele de Prolabore, tá? Não significa. Você tem que saber o seu custo de operação e você tem que saber o seu Prolabore. Agora, vamos tornar a coisa um pouco mais prática, tá? Como que eu sei o meu custo de operação? Você vai pegar e vai fazer uma conta de tudo que você gasta para fazer a empresa rodar, tá? Tudo que é gasto da empresa você tem que saber. Põe lá numa tabela e soma quanto que dá. E o seu Prolabore é tudo o que você gasta pessoalmente. Ou seja, aluguel, convênio, cartão, mercado, sei lá, ração para cachorro, fralda para filho, todas essas coisas estão ali dentro do Prolabore, tá? Esse Prolabore, quanto menor ele for, melhor para o crescimento da empresa. Vamos pegar esse conceito aqui, tá? Esse cenário que a gente desenhou aqui, de 15 mil. Pô, João, bater 15 mil por mês é difícil. Ok, não consigo bater 15 mil. Qual que é o grande custo de operação que você tem aqui? É o custo do seu Prolabore. Se você optar por diminuir o seu padrão de vida e não gastar 10 mil por mês e gastar menos, gastar 7 ou 8, ou conseguir viver com isso, o valor do seu break-even ele diminui. E isso é muito importante. Porque se o seu break-even é mais fácil de bater, a sua empresa ela dá mais lucro. E aí eu quero completar essa parte aqui do texto. Se você bate mais que o valor do seu break-even, que depende do seu estúdio, depende da sua
da sua vida, vai sobrar dinheiro. E isso é lucro. Perfeito? Eu estou explicando isso para você justamente pensando no exemplo do padeiro. O padeiro, ele sabe quanto custa para fazer o pão e ele sabe quantos pães ele tem que produzir. Só que o designer, muitas vezes, ele não sabe quanto que ele tem que gerar para ter lucro. E você provavelmente está com o estúdio operando em prejuízo já faz muito tempo e você está vivendo mal e trabalhando muito porque você não entendeu isso aqui. Quanto mais barato você for para a empresa, quanto menos você retirar de Prolabore, mais sobra no caixa, mais fácil é bater o break-even e aí você consegue reinvestir no negócio, certo? Então, quanto menor for o seu Prolabore, melhor vai ser o crescimento da sua empresa. Se você gasta todo mês 15 mil e fatura 20, sobra 5 de lucro. Show de bola. Lucrou 5 mil esse mês. Agora, se você fatura os mesmos 20 mil, mas você gasta 10, sobra 10 mil por mês para você reinvestir na empresa. Esses 10 mil por mês que você vai usar para reinvestir na empresa vão acelerar o seu resultado. E você vai conseguir sair dos 10, 15 mil por mês para 25, 30, 50, 100 mil muito mais rápido. Porque você vai ter mais mecanismos de investir. E você vai ver que a síndrome do primeiro mês envolve precisamente isso. Você é um peso grande demais para sua empresa, você não tem um comprometimento com as suas metas e você não está conseguindo gerar o volume comercial necessário para fazer essa conta dar certo. E justamente por isso você não consegue reinvestir no negócio, fazer o negócio crescer, entende? E aí, porque o negócio não cresce, você não consegue, digamos, dar aquele passo para sair da operação. Você tem que ficar prospectando no dedo, você tem que ficar fazendo post no dedo, você tem que criar a marca no dedo, você tem que fazer reunião no dedo, onboard no dedo, contrato, tudo no dedo. E tudo depende de você. Entende? Então, eu sei que talvez esteja um pouco complexo, mas o meu objetivo aqui é ser o mais profundo possível, porque a minha promessa aqui é resolver um grande problema da sua operação. Tá? E para isso eu preciso de tempo e para isso eu preciso ser complexo. Tá bom? Então, meu compromisso aqui não é com a simplicidade, é com a verdade, tá? Com a eficiência da coisa. Beleza? Então, quanto menor for o seu peso para a empresa, mais fácil vai ser bater o seu break-even. Agora, vamos voltar para cá, para o nosso slide. Qual que é a diferença entre o valor faturado e o valor coletado? É uma outra armadilha que você cai. Tá? O valor faturado é o valor de venda de contrato. Tá? Anota isso, pelo amor de Deus. Faturamento é o valor de venda de contrato. Ou seja, pega esse exemplo que está na tela para ti agora. O faturamento é tudo que a empresa vende em valor de contrato fechado. Ou seja, uma venda de 10 vezes de 2.500 no boleto é um faturamento de 25 mil. Na hora que você for emitir a sua nota fiscal, na hora que você for contabilizar o valor em vendas que você fez, você põe lá 25 mil. Certo? E aí você chega no final do mês e vê tudo que você faturou. Só que olha o problema, tá? Vamos supor que você fez essa venda aqui, tá? De 25 mil em 10 vezes no boleto. 10 vezes no boleto significa o quê? 10 vezes no boleto significa que você vendeu um valor total de 25 mil, mas recebeu hoje 2.500. No papel é lindo. No papel você olha para isso e você fala, nossa, eu sou incrível, eu sou um gênio, nossa, eu sou foda, vendi um projeto muito bom. Vendi 25 mil. Só que esse valor que você vendeu de 25 mil, ele é um valor que não existe na tua conta. Porque você recebeu hoje 2.500. Faz sentido? O valor de 25 mil é o que a gente chama de faturado. E o valor que você recebeu hoje é o valor que a gente chama de coletado. E esse é o conceito principal. O valor coletado. E 99% do mercado de design não sabe disso. Por isso que a galera trabalha igual cachorro e não tem bons resultados. Porque não consegue fazer essa divisão. O faturado é o valor de contrato que você vendeu. O coletado é o valor que você recebeu hoje. E por que isso aqui dá merda, tá? Por que isso aqui te destrói no final do mês? Porque se você tem um break-even de 15 mil,
e você fez uma venda de 25 mil, você pensa, nossa, tô super bem. Vivi e venci. Fiz uma venda de 25 mil e o meu break-even é 15. Ou seja, lucrei 10 mil. Então, olha como a gente tende a ser muito burro, né? Olha como a gente tende a ser idiota. Porque a gente mistura faturado com coletado. O certo disso aqui não é você fazer a conta com o faturado. O certo é você fazer a conta com o coletado. Então, se você vendeu um projeto de 25 mil, mas recebeu 2.500 hoje e o cliente vai pagar 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 ao longo dos próximos 9 meses, o seu break-even de 15 mil, você ainda precisa vender esse mês 12.500. Porque você precisa de 15 mil no caixa da empresa para pagar todas as contas e pagar seu prolabore de 10 mil. Tá fazendo sentido isso? Você não pode misturar o que é faturado e o que é coletado. Certo? Você não pode. Dentro dessa ideia aqui, tá? Dentro dessa ideia. Qual que é o grande problema, tá? O grande problema aqui é o seguinte, é que a gente faz conta com o faturado. Certo? E no final dá merda. A gente faz conta com o faturado e no final dá problema. E aí pensa no caso de que você provavelmente faz, tá? Você provavelmente faz isso. Você é aquele designer que fecha 50-50. No fechamento e na entrega. Por que isso aqui é um grande problema? Porque você tem que parar de fazer isso hoje, tá? Por quê? Vamos supor que você vendeu um projeto de 10 mil. Só que o cliente pagou em 2 vezes de 5 mil. Ou seja, você coletou 5 mil. Show de bola? Isso aqui está fazendo sentido? Beleza. Esses outros 50% você receberia no mês seguinte. Então, o negócio seria mais ou menos assim. Em janeiro, vamos supor que a gente está em janeiro, tá? Estou gravando isso em abril, mas vamos supor que a gente está em janeiro. Em janeiro, você coletou 5 mil. Certo? Só que para entregar esse projeto que você vendeu aqui a 10 mil, você demorou 2 meses. Então, em fevereiro, você não recebeu nada. E em março, você coletou os outros 5 mil. Por que você fez isso? Por que deu errado em fevereiro? Porque você fez 50-50. 50% no início do projeto. Então vamos supor que o início está aqui. Vamos supor que o início está aqui. Beleza? E a entrega do projeto está aqui. O que você faz em fevereiro? Que você não vendeu nada. Você vai comer terra? Você vai passar fome? Entende por que isso é problemático? Nunca, essa é a regra de ouro, tá? Anota isso. Nunca fechar projetos 50-50. Nunca. Nunca faça isso. Tá? Se você gostou disso, faz sentido para você, tira um print aqui, tá? Para você salvar e usar depois. Nunca feche projetos 50-50. Qual que é a forma certa de você fazer isso aqui? A forma certa de você fazer isso aqui é do seguinte modo, colocando datas. Colocando datas, o que acontece com isso aqui? Tá? O que acontece com isso é que, olha a diferença. Em fevereiro você fatura 5 mil e em março você coleta 0. Ah, João, mas isso é muito ruim. Claro que não é. Isso aqui é muito melhor. Tá? Isso aqui é muito melhor, porque você está antecipando o que você está recebendo.
Você ter 5 mil para receber em março tem algum valor, mas você precisa comer em fevereiro. Entendeu? Então você não pode ter dentro do seu gráfico, digamos assim, de faturamento coletado da sua empresa, você não pode ter um mês onde você não fatura, onde você não vende. E aí é nesse mês que você troca seu posicionamento, troca sua identidade visual, fica deprimido, porque você não está vendo a grana aqui. Então nunca, 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 nunca feche projetos desse jeito. Nunca. Nunca separe 50% no fechamento e na entrega. Especialmente porque eu já aconteceu comigo, mas muitos casos, de designers que começaram a fazer um projeto e o cliente atrasou o projeto de propósito para não pagar os outros 50%. O cara pede alteração no projeto, fala que a esposa não gostou, pede para mudar o logo, pede para trocar a cor do projeto, pede para fazer uma outra coisa e vai, digamos assim, rolando a dívida, entendeu? E aí você que estava contando com esse valor de projeto, você acaba não tendo resultado, entendeu? Você acaba tendo meses muito ruins. Então o que você quer é previsibilidade. E você resolve esse ponto da previsibilidade dividindo o que é faturado e o que é coletado. Qual que é a grande regra aqui, né? A grande regra aqui é que o valor do projeto deve ser pelo menos 50%. Desculpa. O coletado do projeto deve ser pelo menos 50% do total. Isso aqui evita de você ter problema. Por quê? Se você vende um projeto Vou trazer isso aqui para outra ideia, tá? Início do projeto. Vamos supor que você trouxe um projeto aqui de 10 mil. Só que o cliente pagou 2 mil de entrada, ele vai ter que te pagar 8 mil depois. Isso é muito ruim para você. Qual que é a regra principal aqui? Nunca começar um projeto sem ter pelo menos 50% no início. Nunca. Nunca faça isso. Nunca receba menos de metade do projeto. Por quê? Se você fizer isso, você vai prejudicar o seu coletado. E no mês de janeiro você vai ter problema. Porque aqui é para você ter 15 mil e você tem 2. Certo? Ah, mas em fevereiro eu vou receber mais. Mas você tem que comer em janeiro. E se você não bater suas metas comerciais de janeiro, vai dar problema. Ah, mas é melhor não pegar projeto, ou melhor, pegar um projeto assim, um projeto ruim, do que pegar um projeto, do que não pegar projeto nenhum. Muito questionável, porque isso aqui vai te tomar tempo. Os projetos, eles tomam tempo. E se você não considera isso na hora que você está planejando e estruturando o seu comercial, você vai acabar tendo muitos problemas. Tá? Então, existe uma diferença entre o que é faturado e o que é coletado. E para você começar um projeto, você precisa ter pelo menos 50% do valor daquele projeto como coletado. Isso significa que se o cliente quiser pagar para você um valor de projeto de 10 mil, você não aperta o botãozinho do Illustrator antes dele pagar 5 mil. Você não manda o link para ele do briefing antes dele pagar 5 mil. Você não compra um domínio para começar a entregar um projeto de web, sei lá, antes dele te pagar 5 mil. Porque você precisa coletar este mês. Nesse mês que você está hoje. E não deixar para depois, não deixar para o futuro, entendeu? Começa sempre com 50%. Então, em resumo, quais que são as nossas regras até agora, tá? Para você poder entender direitinho o que a gente está falando até esse ponto do vídeo. O valor coletado que você fecha por projeto deve ser pelo menos 50% do total de cada venda. Fez uma venda de 8 mil, faturou 8 mil, tem que coletar pelo menos 4 mil. Fez uma venda de 12, tem que coletar pelo menos 6. Na hora da reunião de vendas, no dia que você fechou. Beleza? Não inicie um projeto com menos de 50% do valor coletado. Ponto 2, segunda regra. Nunca dividir 50-50 sem datas bem definidas.
Está proibido a partir desse ponto você fechar uma venda 50% hoje, 50% quando eu te entregar o projeto. Porque aí o cliente pode ficar estagnando o projeto, pedindo alteração, pedindo mudança, ou inventando coisa, ou demorando para validar coisa, para atrasar o pagamento. Isso pode prejudicar você muito, tá? Então, nunca dividir 50-50 sem ter datas bem definidas. Terceira regra, saber o custo de operação da sua empresa. Você precisa saber quanto que a sua empresa gasta para funcionar. Custo de funcionário, custo de ferramenta, custo de imposto, custo de taxa de plataforma. Tudo isso precisa estar dentro de uma planilha e você precisa saber esse número de cabeça. Regra 4. Você precisa definir o seu prolabore. Você precisa saber quanto você ganha, quanto você quer ganhar e quanto menor for esse valor, se você conseguir deixar esse valor pequeno, vai sobrar mais para a empresa e aí você vai conseguir crescer mais e reinvestir mais no seu negócio. E regra 5. O custo de operação mais o seu prolabore é um valor que a gente chama de break-even, que é o valor que você precisa ter em caixa coletado todos os meses. Beleza? Isso vai garantir que você vai ter sempre no final do mês o valor necessário para estar saudável financeiramente, comercialmente. E aí eu vou colocar na tela para você aqui novamente o slide do valor coletado, tá? Então, o valor coletado é tudo que a empresa colocou no bolso ao fechar um contrato. Nunca mistura o valor de faturado com o valor de coletado, porque esses são dois números diferentes e é muito fácil você ficar impressionado com o faturamento e esquecer que nem tudo que você faturou você coletou. E você ficar contando com valores futuros, né? Contando com o ovo no botão da galinha, certo? Isso é uma coisa que a gente não quer fazer. Show de bola. 50% agora e 50% quando eu entregar, não existe nenhuma outra profissão. Se você tem medo de falar isso para o seu cliente, saiba o seguinte, um cabeleireiro não corta metade do cabelo. Um cabeleireiro não corta 50% do cabelo antes e 50% depois. Uma pizzaria não entrega meia pizza, certo? Ela entrega uma pizza inteira. Pode até ser de 2 sabores, mas é uma pizza inteira. Então, não vá achando que porque você é designer, porque você presta um serviço, que você pode aceitar esse tipo de coisa, que o cliente vai pedir para você esse tipo de coisa e isso vai ser ok para você. Não, tá? Você é um empresário, você tem uma empresa, um negócio e o seu estúdio, ele sustenta a sua família e a família dos seus colaboradores e você tem que levar isso muito a sério, beleza? Agora, quais são as 4 metas que você precisa ter dentro do seu estúdio para garantir que você não vai ter mais problemas comerciais, problemas de faturamento, problemas de coletado? São 4 metas, anota isso. Você precisa estabelecer uma meta de faturamento, ou seja, quanto que você quer faturar ao longo do ano, certo? Meta de faturamento anual e mensal. Você vai fazer a meta de faturamento anual e dividir por 12. Você vai ter a sua meta de lucro, que é o quanto desse valor você vai fazer a mais que o seu break-even, que você vai poder reinvestir na empresa e crescer o seu negócio. Então é bom você ter uma meta de lucro também. Você precisa ter uma meta de coletado, que é o valor que o estúdio precisa trazer para fechar o caixa da empresa mensalmente. E você precisa de uma meta de projetos. E aí a quantidade de projetos. Esse mês eu quero fechar 2 projetos, esse mês eu quero fechar 3 projetos. Eu quero fechar 2 projetos por mês ao longo do ano. Essas 4 metas juntas vão te dar a visão comercial integral que você precisa ter para sair da síndrome do primeiro mês. O faturamento vai te dar uma ideia de crescimento, do quanto você está trazendo e do quanto você está crescendo ano após ano. Meta de lucro vai te dar uma ideia de quanto que é a sua eficiência, de quanto desse faturamento você consegue ter como lucro, como benefício, como, digamos assim, um valor a mais, certo? Você está fazendo a mais do que você está gastando. Você precisa ter uma meta de coletado para saber se você está batendo todos os meses o valor que você precisa para sobreviver, o que evita de você ter um mês que você, sei lá, coleta 30 mil e um mês que você coleta 0, certo? Que te dá uma falsa percepção de que você fatura mais do que você está realmente faturando. Então você precisa ter uma meta de coletado e uma meta de projetos, para que você não feche projetos demais, não consiga entregar, atrase clientes, atrase novas prospecções, atrase novos projetos e acabe ficando estagnado.
Ter o controle dessas 4 metas vai te fazer ter um comercial muito, muito saudável, beleza? E aí você pode tirar um print e colocar na sua lista de tarefas para você definir essas 4 metas que estão aqui. E é importante você ter essa definição e um acompanhamento também dessas metas. E aí você pode usar algum aplicativo de gestão, tipo o Notion, um Excel, um Google Sheets, um ClickUp da vida, alguma coisa nesse sentido. É bom você fazer sempre o fechamento do mês no estúdio e a abertura do mês seguinte e fazer um acompanhamento semanal disso também. Fazer um acompanhamento semanal vai garantir que você não vai ter uma surpresa no final do mês. Então, se você faz seu acompanhamento só mensal, geralmente dá problema. Que aí vai chegar no dia 31 e você vai ver, pô, não bati minha meta de vendas. Você não vai ter tempo de corrigir isso, porque você já vai estar nos últimos dias do mês. Então, é bom você fazer um acompanhamento semanal dessas metas e, obviamente, ter um acompanhamento anual delas também, beleza? Show de bola. E agora a gente vai para a visão macro do teu processo comercial. Tá? Por que isso é tão importante? Dá uma olhada aqui nesse slide. Você tem aqui as 3 etapas do processo comercial. Você tem a etapa de posicionamento, a etapa de captação e a etapa de vendas. Esse slide é o que a gente usa para explicar a metodologia da Ordem, que é a minha empresa de treinamento comercial para designers. Esse slide é um dos slides mais importantes, se não o mais importante, porque ele vai esclarecer para você um conceito, que é o seguinte: quando você começa a trabalhar com design, você se vê tendo que resolver esse problema do posicionamento. E é um problema difícil de resolver, porque você não sabe qual cliente você quer atender, qual mercado você quer atender, quantos projetos você quer vender, como que vai ser seu planejamento, quais itens você vai entregar, quais são seus diferenciais, quais são as dores do teu cliente, como você vai se comunicar com ele. Você não sabe nada disso e é muito difícil você sair do zero e definir isso. Então, o posicionamento ele é muito semelhante a uma pedra. Você está caminhando, né, está fazendo a sua jornada e logo no início da sua jornada tem uma pedra que bloqueia o caminho que você quer seguir. E aí você tem um baita esforço de mover essa pedra para a lateral. Você tem que jogar essa pedra de lado para liberar o restante do caminho. Então, o posicionamento ele é difícil de resolver no começo, certo? E ele não vai te trazer nenhum resultado. Resolver o seu posicionamento não vai te trazer resultado nenhum. Mas é uma etapa fundamental para você começar a jornada. Então, por isso, o posicionamento ele é 10% do trabalho e 10% do resultado. É aquela grande pedra que você tem que tirar da frente. É essencial você tirar essa pedra do caminho e não dá para você contornar ela. Você tem que tirar ela do caminho. Mas ela não vai te trazer resultado nenhum. Dá muito trabalho no começo? Dá. Mas por que é 10%? Porque é uma vez só que você tem que fazer. A maior parte do trabalho vem depois que você move a pedra e você continua caminhando e você se depara com uma montanha. Essa montanha é a captação. Você não consegue mover a montanha inteira e tirar ela do caminho. Então você tem que subir ela, você tem que escalar essa montanha. E aí você vai passar a maior parte da sua jornada escalando essa montanha. E porque ela é muito íngreme, muito inclinada, cada passo que você dá vai contar pouco para o progresso da jornada como um todo. Então é difícil você adquirir clientes, é difícil você captar. Você vai perder muito tempo produzindo conteúdo, vai perder muito tempo anunciando, pedindo indicação, fazendo abordagem. Encher a sua lista de contatos vai te dar muito trabalho e não vai te trazer nenhum resultado. Vai te dar mais trabalho do que mover a pedra. E você ainda não vai ter resultado. Porque você vai ter postado, vai ter anunciado, vai ter produzido conteúdo, você vai ter investido tempo e dinheiro aqui para construir a sua lista. E você até o momento não ganhou nenhum real. E isso vai te dando uma certa desmotivada. Só que quando você chega no topo dessa montanha, você consegue um negócio mágico chamado lista. Que são os clientes para os quais você vai vender. E aí você vai ter lá nome, telefone, e-mail dos clientes que podem comprar o teu serviço criativo, qualquer que seja ele. E aí você está com essa lista e o seu próximo passo é descer a montanha. Só que como você já está no topo, é fácil de descer. Você vai lá e você olha, tem um tobogã. E aí você escorrega por esse tobogã. E aí você atravessa a maior parte do caminho e tem a maior parte do resultado da felicidade nesse tobogã do que você teve no caminho inteiro.
E por isso vender é a parte mais fácil do processo comercial, dá pouquíssimo trabalho e ela gera 80% do resultado. Em uma call de vendas de 1 hora, você consegue fechar um projeto de 15 mil reais, 20 mil reais, 100 mil reais. Ou projetos menores de 2, 3, 5 mil. E leva 1 hora. Só que você só consegue fazer essa call de vendas e vender em 1 hora esse valor se você moveu a pedra e escalou a montanha. Se você definiu seu posicionamento e conseguiu captar clientes. A síndrome do primeiro mês, que é o grande tema desse vídeo, envolve o seguinte. Você foi lá e você conseguiu remover a pedra. Você tirou a pedra do caminho e definiu uma base de posicionamento. Talvez você não esteja contente com o seu posicionamento, talvez você queira melhorar ele, ajustar ele e tal, mas alguma coisa você tem. Beleza. Você tirou essa pedra do caminho. E você começou a subir a montanha. Só que quando você começa a subir a montanha, você percebe que você não tem recurso. E aí você tem que descer a montanha de novo. E aí você tenta subir e aí você desce de novo. Você tenta subir e você desce de novo. Por que que isso acontece? Porque a maior parte do dinheiro que entra na sua empresa, você está consumindo. Você não está reinvestindo no negócio. E das etapas que eu estou te mostrando aqui, do processo comercial, existe uma que é a mais difícil, que é a etapa da captação. Porque é difícil ter lista, é difícil conseguir novos clientes. E aí a maior parte dos designers comete um grande erro, que é o erro de não investir onde é mais difícil. E para pensar no seguinte, se adquirir cliente dá muito trabalho, e é a coisa mais trabalhosa, mais difícil, e consequencialmente mais importante, aonde que eu tenho que pôr o meu suado dinheiro? É justamente aqui, é justamente na captação. Por quê? Porque se isso me dá muito trabalho, isso toma muito tempo, isso é muito desgastante. E eu tenho que pôr o meu dinheiro aonde eu quero ter mais eficiência. Então, lead se compra ou com esforço ou com dinheiro. Ou você vai pagar com suor ou você vai pagar com Pix. Como captação dá muito trabalho, o ideal é que você aloque a maior parte do teu dinheiro aqui. Então você vai gastar o seu dinheiro com o quê? Com anúncio, com conteúdo, com indicação, com abordagem. Você vai contratar um social seller, você vai contratar um BDR, você vai contratar um gestor de tráfego, você vai alocar mais verba para o tráfego e aprender a fazer tráfego você mesmo. Você vai contratar alguém para te ajudar a postar no seu Instagram. Só que a maior parte dos designers, quando começa a crescer e começa a sobrar dinheiro, o que o designer faz? Ele vai pegar o dinheiro dele e investe na entrega de projeto. Só que aí ele põe esse dinheiro na entrega de projetos, contrata um outro amigo designer para ajudar ele a entregar. Esse designer vai consumindo o dinheiro da empresa, vai agilizando as entregas, mas ele não está comprando projetos novos. Então você está acelerando a entrega e melhorando a entrega, mas você não tem potencial e perspectiva de fechar novos clientes. E é aqui que a coisa começa a ficar muito apertada. Porque você gasta mais aonde consome mais e não onde te dá mais trabalho. Então, vai facilitar se você entender o seguinte conceito, tá? Existem duas máquinas dentro de um negócio, a máquina de vendas e a máquina de entrega. E um estúdio de design ele precisa ter essas duas máquinas equilibradas. Eu preciso vender muitos projetos e eu preciso entregar os projetos que eu vendi. Se eu vendo muitos projetos e eu não entrego nada, eu vou ter problema de NPS, de reembolso, problema de satisfação do cliente. Vou ter cliente pedindo dinheiro de volta. Isso vai ser problemático para mim. Agora, se eu entrego demais e vendo de menos, se eu inverto essa balança, eu quebro. Porque eu vou ter uma máquina de entrega muito cara, poucos clientes, pouca demanda, consumindo muito dinheiro e recebendo pouco dinheiro. E aí a gente quebra a empresa, ou seja, existe uma correção. Quebrar é quando tem essa correção, certo? Essa correção é muito brusca, a gente acaba quebrando a empresa. E o que você quer como designer é ter uma máquina de entrega eficiente, uma máquina de venda eficiente. Qual que é a prioridade? Venda. Por quê? Se eu vendo muitos projetos e eu tenho um valor coletado muito bom, eu posso contratar outros designers e facilitar a entrega dos projetos que eu vendi. Agora, se eu vendo pouco e tenho muitos designers, já era. Esses designers eles não conseguem me ajudar a trazer novos projetos. Eu preciso de pessoas do comercial, eu preciso de pessoas de distribuição, de marketing, para me ajudar a ter mais cliente. Então é sempre preferível investir mais em aquisição de novos clientes do que na entrega de projetos.
Só que aí a gente volta naquele conceito que eu apresentei anteriormente, que é o conceito de que para um designer todo problema é um problema de design. Não estou vendendo e faturando o suficiente quanto eu gostaria, vou contratar um designer. Só que na verdade você teria que estar contratando um BDR, um social seller, um SDR, pessoas de função comercial, porque essas pessoas vão te ajudar a vender mais projetos. Entendeu? E aí você investe aonde dá mais trabalho, que é na aquisição. Por isso a maior parte dos estúdios fica na síndrome do primeiro mês. Porque o cara não consegue viver com menos do que ele produz na empresa e investir a diferença. Aonde eu tenho que investir a diferença? Na aquisição. Porque a aquisição é mais difícil. E eu tenho que pôr dinheiro aonde é mais trabalhoso. Certo? Então, a aquisição, a captação de cliente é o ponto mais trabalhoso e é onde eu tenho que pôr mais dinheiro. Quanto dinheiro, tá? Você faz aí essa regra e implementa isso na sua vida. Anota isso. 25% do teu faturamento. Ah, João, 25% do faturamento na captação? Nossa, isso é pouco. Não é pouco. Imagina que você vendeu um projeto de R$10 mil, R$2.500 você vai reservar para pôr tudo em tráfego. Não parece pouco, né? João, fechei um projeto de R$1.000. Beleza, R$250 você vai investir na produção de vídeos. R$250 você vai investir em tráfego. R$250 você vai investir, sei lá, num CRM para te ajudar a abordar. Você vai fazer um monte de abordagens. Entende? Você tem que investir 25% do que o seu estúdio fatura em aquisição. Porque é isso que vai fazer você quebrar o ciclo. Só que para você investir esses 25%, você precisa fechar bons projetos, coletar um valor bom e você não pode ser um peso na sua empresa. Tem que sobrar esse dinheiro. Certo? Idealmente, você vai investir esse dinheiro custe o que custar. Só que na prática a gente sabe que é difícil, né? Entre comer e investir em tráfego, você prefere comer. Óbvio, né? Então você tem que ser o mínimo de peso possível para que você possa investir mais em aquisição. Os negócios que mais investem em aquisição são os negócios que têm mais lista. E por isso são negócios que têm mais potencial de venda. Se você não vende o quanto você quer, se você não ganha o que você quer, é provavelmente por isso, porque está errando esse ponto. Porque você não está investindo na aquisição de cliente suficiente. E está faltando lead. Você é até bom de venda. Até se você consegue sentar numa reunião com o cliente, você até consegue vender, você até consegue fechar, mas falta oportunidade. E falta oportunidade por quê? Porque falta investimento. E falta investimento por quê? Porque você é um peso para a empresa, porque você consome todo o recurso da empresa, porque você não se vê como empresário, porque você não reserva 25% do que entra no caixa para investir em aquisição. Então, dos pontos desse vídeo, esse é o mais importante. Você precisa investir em aquisição para manter a roda girando. E aí você quebra a síndrome do primeiro mês. Porque você para de questionar seu posicionamento, porque você vai ter venda todo mês. Você para de perder tempo prospectando no dedo, na unha, e você começa a criar métodos de aquisição, você começa a criar máquinas de produção de leads. E isso te dá previsibilidade comercial. Isso resolve o problema de recorrência que você tem. Porque falta, né, projeto recorrente, falta dinheiro entrando todo mês. E você resolve isso estabilizando o investimento. Então, olha como faz sentido. Eu estabilizo o investimento, eu estabilizo o resultado. Se eu treino todos os dias de segunda a sexta, descanso no sábado e no domingo, todos os dias, eu estabilizo o meu corpo. Se eu treino dia sim, dia não, sei lá, de 1 a 5 vezes por mês, eu não estabilizo o meu corpo. Então, para você ter um resultado estável, você tem que ter um input de esforço estável. Se você investe 25% do teu faturamento em aquisição, você tem 25% de clientes a mais, digamos assim. Você investe mais e tem mais clientes chegando. E esse número se estabiliza. Se você não está tendo recorrência hoje de novos projetos, é porque você não está investindo de forma consistente. Está faltando lista. Certo? E está faltando lista, novamente, porque você está consumindo todos os recursos da empresa, porque você não vê que o seu estúdio é uma empresa. Então essa é a grande, digamos, red pill do vídeo. É que para quebrar o ciclo da síndrome do primeiro mês, você precisa investir no seu negócio. 25%. E aí, olha só,
O melhor investimento que você pode fazer não é o S&P 500, não é as ações da Petrobras, não é o CDB do banco, não é o Tesouro Direto. Você, como designer, o melhor investimento que você pode fazer, sem dúvida, é comprar novos projetos. Então internaliza isso. Você quer investir, você sabe que investir é importante. Qual lugar você tem que investir primeiro como designer? Na sua própria empresa, no seu próprio negócio. E em quais lugares você tem que investir? Na aquisição de novos clientes. Por quê? Se você hoje não investe nada em aquisição, você não tem um social media, não tem um SDR, não tem um BDR, você não tem gestão de tráfego, você não tem nada de aquisição rodando. Se você com R$0 de investimento consegue fechar projetos de 2, 3, 5, 7, 10 mil, ou mesmo um projeto de R$800, você está investindo R$0 e fazendo vendas de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000. Com R$0. Imagina se você subir esse número de R$0 para 2.000. A quantidade de oportunidades a mais que você vai ter. Então, falta de novos projetos me pisca uma luzinha vermelha dizendo que você está faltando com investimento na aquisição. E por que investir na aquisição é tão importante? Porque é o mais trabalhoso, é o fator mais limitante de estúdios e freelas. É ter novos clientes. E você não pode esperar que a coisa mais importante do teu negócio, que são novos clientes, vai cair de graça no teu colo sem você ter que fazer nada. Que é o que a maior parte dos profissionais criativos quer. Ele quer mexer no portfólio dele, ajustar o portfólio dele e ajustando o portfólio dele ele quer ter mais cliente. Por quê? Porque ele quer gastar R$0 e fazer milhões. Só que isso não existe. Todo negócio compra oportunidade, todo negócio compra lead, todo negócio investe em marketing. E se você não está vendendo o que você quer vender hoje, é porque está faltando esse investimento inicial. Se você com R$0 que você investe hoje em aquisição tem o faturamento que você tem, imagina se você começa a investir muito mais em aquisição. As oportunidades a mais que você vai ter. É uma coisa desproporcional. Então, se você não for a âncora do seu próprio negócio, a sua vida vai ser mais fácil. Você precisa diminuir o seu prolabore pessoal para manter dinheiro na empresa. Manter dinheiro na empresa aumenta o investimento que você pode fazer em aquisição. E aí, se você posterga compras pessoais, por exemplo, quero comprar um relógio legal, quero morar num lugar melhor, quero comprar uma casa ou um carro. Se você posterga isso algum tempo, você pode investir mais na sua empresa. E aí você deixa o estúdio respirar financeiramente. E qual que é o grande objetivo? É botar dinheiro ali para criar mecanismos de geração de demanda que não dependam de você. Porque o ponto principal da síndrome do primeiro mês é que você está sempre correndo atrás de projeto. E como que você faz para parar de correr atrás de projeto? Você para de correr atrás de projeto pagando, investindo, adquirindo mecanismos que trazem esses projetos até você. Você só não pode querer que esses mecanismos sejam gratuitos, como a galera acha que o portfólio faz. Eu vou mexer no meu portfólio, não sei o que, os clientes vão cair. Mas não é assim. Então, criar mecanismos de geração de demanda que não dependam de você. E aí, qual que é a to-do list? O que você tem que fazer e aplicar hoje, tá? Além daquilo que eu passei anteriormente. E se você foi esperto ao longo desse vídeo, você fez a sua própria to-do list. Ponto 1, tá? Da sua to-do list. Anotar todo o faturamento dos últimos 3 meses. E aqui eu vou te dar uma dica de ouro, tá? Que nem tá no slide. Faça o seguinte exercício hoje. Vai lá no aplicativo dos teus bancos, todos os bancos que você usa, e baixa todos os extratos dos últimos 3, 6 meses, 12 meses. O melhor é nos últimos 3 meses, que a análise fica mais concentrada. Então você vai lá no banco da empresa, nos checkouts, em tudo que você usa de financeiro. Você vai baixar todos esses extratos. E você vai pegar todos esses extratos e você vai subir no cloud, que é aquela ferramenta de inteligência artificial. Você vai subir tudo isso no cloud. E você vai usar o modelo Opus 4.6 na versão estendida, para ele extrair o máximo de informação ali e pegar o modelo mais inteligente. E ele vai te dar um dashboard das suas finanças e do que você está fazendo de certo e de errado ali. Isso vai te dar uma visão muito mais clara do seu prolabore, do valor do seu break-even, dos custos de operação que você tem. E aí você vai usar esses números para fazer o seu planejamento comercial. Beleza. Segundo ponto, você vai separar o faturado de coletado. Então você vai ver dos projetos que você fecha qual que é a sua porcentagem de coletado.
O ideal é a sua porcentagem de coletado ser mais que 50%. Se você já estiver mais bem estabelecido na profissão, tiver muitas oportunidades de fazer negócio, não fecha projeto com menos de 100% de coletado. Porque aí você sincroniza faturado e coletado. Não vende fiado, entendeu? Se tudo que eu vendi foi pago à vista, ou no crédito em 12 antecipado e tal, a sua conta, a sua vida vai ser mais fácil, tá? Então tenta aproximar o máximo possível o faturado e coletado. Não vende no boleto parcelado em 10 vezes. Não vende em 3, 5 vezes parcelado no boleto ou no Pix, sabe? Não faz 50-50 na entrada e na finalização do projeto. Põe data nas coisas. Se você for parcelar no boleto, põe data e não aceita mais que 2 meses. E seja mais rígido nisso. Às vezes é melhor você fechar um projeto. Às vezes é melhor você não fechar projeto do que você fechar projeto nessas condições péssimas. Você vai definir 4 metas de faturamento, coletado, lucro e projetos para o próximo trimestre. E você vai calcular 25% do seu último faturamento para você deixar como verba para aquisição de novos clientes. E aí essa verba você vai distribuir dentro daquilo que faz mais sentido para você. Talvez parte dessa verba você vai botar em tráfego porque você já sabe rodar anúncio. Se você não sabe rodar anúncio e vai aprender, parte dessa verba pode ser para comprar um curso de tráfego, para você aprender isso, ou para contratar um gestor de tráfego. Se o seu Instagram é um bom mecanismo de aquisição do jeito que ele está hoje, você pode investir esse valor, esses 25%, num editor de vídeo, num social media, em alguém para te ajudar a movimentar melhor ali. Ou um SDR, ou um BDR, ou um social seller para trabalhar na DM, se você vende muito por DM. Então você vai investir 25% numa máquina de geração de demanda, para você ter novos projetos. Parar de cobrar 50% na entrega, 50% no começo e no final do projeto, adotar datas fixas por contrato e identificar qual fonte de captação deve receber esse investimento. Dentro desse plano trimestral, você já consegue ter uma visão muito boa disso. Beleza? Agora, eu queria responder algumas perguntas que eu sei que vocês vão fazer, tá? Então, eu já antecipei e já criei aqui alguns slides com perguntas. Mas, João, eu faturo 2 mil por mês. 25% disso é só R$500. Será que isso faz alguma diferença? Sem dúvida. Se você pega R$500 e põe isso em tráfego bem direcionado, isso pode te gerar pelo menos umas 2, 3 reuniões de venda. Isso pode te gerar um monte de lead. Entenda que se você tem um bom posicionamento, o teu custo por mensagem, custo por chat aberto no Instagram, vai ser algo entre 5 e, sei lá, R$30. Então você está pagando 5 a R$30 para os clientes te chamarem e te gerar uma oportunidade no chat, cara. Aí você qualifica, chama o cara para reunião. Investindo R$500, você consegue comprar pelo menos o que? Uns 20, 30, 50 leads. Se o custo por lead for R$10, você consegue comprar 50 leads. Com 50 leads, você faz uma venda de pelo menos R$500. E aí a conta começa a fazer sentido. Você vai investir R$500, vai comprar 50 leads. Os 50 leads que você tem, talvez você feche 2, 3 projetos. Talvez você feche um projeto de 5 mil. Ou seja, você investiu R$500 e vendeu 5 mil. Você acabou de criar uma máquina de aquisição de 10 vezes. Com um ROI de 10 vezes. Você põe R$1 na sua empresa hoje, ele te retorna R$10. Então, se você pôr R$1.000 em tráfego, a tendência é que você vai fechar pelo menos alguma coisa ali de 10 mil, ou 2 projetos de 5 mil, ou 3 projetos de 3.333. Entendeu? Então, quem é pequeno, principalmente, tem que investir mais. Porque quem é pequeno não tem equipe, não tem processos, não tem indicação. Quem é menor tem que investir mais. Seu investimento volta 10 vezes se você põe R$500 e fecha um projeto de 5 mil. E no mês seguinte, você vai reinvestir 25% de 5 mil. Os grandes players da Hotmart, que foi de onde eu tirei esse número dos 25%, os grandes players do digital, eles investem 25% do faturamento. Você imagina uma empresa que fatura 100 milhões, ela investe 25 milhões em tráfego. Não só em tráfego, né? Mas principalmente em tráfego. Certo? Para quem é pequeno, o investimento em tráfego, o investimento em aquisição, o investimento em social media, o investimento em distribuição, ele é ainda mais importante. Beleza? E, João, e se eu tiver no zero absoluto, sem nenhum projeto, não tenho um único real para investir? Beleza. Não crie pânico.
você ainda está preso na síndrome do primeiro mês e você ainda vai precisar passar por aquelas etapas ali de desespero. Ok. E você vai precisar focar, nesse momento, na abordagem e nas indicações. No seu WhatsApp, hoje, provavelmente você vai conseguir encontrar pessoas que precisam do seu serviço. E aí, a questão é você mandar mensagem, conversar com elas, encontrar uma necessidade e fazer algum dinheirinho. Conseguiu fazer algum dinheirinho suado ali, eu sei que a sua tendência vai ser pegar e gastar tudo, certo? Com alguma necessidade urgente que você tenha. Mas não faz isso. João, tô no zero, tal, mandei uma mensagem no WhatsApp, consegui fechar alguma coisa de R$1.000. Beleza. Você vai pegar R$250 e vai investir em captação. O resto, ok, você pode usar porque você quiser. Mas reserva pelo menos 25% e transforma isso em um hábito. Tá? Transforma isso em uma coisa que está fixada em você. O cliente te pagou, qualquer Pix recebido, 25% você vai pôr numa caixinha que você vai utilizar para investir em tráfego, em aquisição, em social media, em edição de vídeo, em qualquer coisa que vai te ajudar a ter mais projetos. Beleza? Para quem não tem nenhum caixa para investir agora, foca em abordagem e indicação. Tá? João, eu não sei qual fonte de captação escolher. O que eu faço? Minha sugestão, escolhe uma e dá prioridade para aquela que mais combina com o seu perfil e para aquela que já deu certo para você antes. Tá? Se os teus melhores clientes vieram por indicação, encontra um jeito de investir nisso. Se os teus melhores clientes vieram por abordagem, encontra um jeito de investir nisso. Se os seus melhores clientes vieram pelo tráfego, investe em tráfego. Certo? Então, considera o seu perfil, o que você gosta de fazer. Se você gosta de aparecer, não gosta de aparecer, gosta de conversar, ou gosta de gravar vídeos e tal, escolhe uma fonte e investe nela. Tá? Considera o seu perfil e considera os resultados passados que você teve. Provavelmente, só com essa análise, a resposta já vai ser bem mais fácil de você encontrar o denominador comum aí. Beleza? Enfim, acho que por esse vídeo é isso, tá? Espero muito que você tenha gostado, que tenha feito sentido, que eu tenha tirado as suas dúvidas. Espero que você execute a lista de tarefas que eu te passei aqui. Espero que você tenha resultado no seu estúdio, beleza? Eu falei que não ia fazer pitch nesse vídeo, não vou fazer, só vou te dizer uma coisa. Se esse vídeo fez sentido, deixa seu like, se inscreve no canal e confere o Comercial Criativo, que é o primeiro link da descrição desse vídeo. Tamo junto, obrigado por ter assistido. Manda esse vídeo no grupo de designers que você tá, para ajudar outras pessoas e bora transformar o mercado criativo em um mercado rico. E eu quero que você esteja bem sucedido, eu quero que você seja feliz, ganhando bem pelas suas ideias, pelo aquilo que você entrega, tá bom? Se você está me conhecendo agora, muito prazer, eu me chamo João Torres, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreve, deixa o like e bora vender.